Olha, eu tinha esquecido, eu prometi para algumas pessoas que não vão conseguir assistir agora, que eu ia compartilhar o link com todos os inscritos e já ia falhar na missão aqui. Então, agora bora, agora dá. Então, gente, qual que é a ideia aqui desse encontro, tá? É falar um pouco sobre 2024, mas não é um viés de previsão, não é um viés de adivinhação e não é só motivação, tá? A ideia é que a gente construa aqui junto o que cada um pode fazer em 2024. E toda a ideia do que eu vou compartilhar aqui, essas transformações atômicas para o ano de 2024, foi tirando a experiência de uma caminhada de anos, né, estudando sobre desenvolvimento humano, mas além de tudo sobre a prática do dia a dia da vida. E aí eu compilei todos os conhecimentos que eu adquiri nos últimos anos, disso eu abstraí uma percepção, e é essa percepção que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. E aí, ao final dessa jornada, eu gostaria que todos vocês também conseguissem extrair alguma percepção do que nós vamos falar aqui hoje, tá? E para falar sobre transformações atômicas, o número 8 e as mudanças na química da vida. O que que é isso, tá? Vou fazer um passo antes até a gente conseguir efetivamente chegar nesse número 8. E para isso, eu preciso falar com vocês um pouquinho sobre simbolismo. Quem está no Genialidade, já quem já está no grupo, já ouviu bastante nós falarmos sobre formas de pensamento, sobre egrégoras, né? Sobre inconsciente coletivo e como tudo se forma nesse meio também dentro dessas percepções, né? Tudo antes da gente criar fisicamente, nós criamos, construímos no pensamento, né? Tudo isso que é construído no pensamento, ele gera uma informação coletiva que se expande pelos meios onde a gente vive, né? Então, se eu estiver num meio onde todas as pessoas têm uma percepção, um conceito X de alguma coisa, aquela forma é mais sólida e mais construída neste lugar, né? E quando a gente fala disso, nós falamos sobre o simbolismo. O nosso cérebro, nós só conseguimos imaginar e construir aquilo que o nosso cérebro consegue criar. E nós criamos através de imagem, né? Então, tudo antes de vir para algo concreto, ele primeiro é simbólico, ele primeiro tem uma percepção mais abstrata da coisa. E no simbolismo, a gente tira alguns filtros, algumas crenças, alguns julgamentos, quando a gente olha para o simbolismo da informação, antes da gente olhar pela síntese, pelo resultado daquilo que a gente extraiu da percepção concreta da mente, né? Então, o simbolismo ele é uma característica fundamental do pensamento humano e ele é sempre utilizado para representar conceitos, né? É, eu só vou conseguir tirar um raciocínio de algo se eu tiver essa imagem, né? Se eu tiver construído esse simbolismo antes. Então, ele é uma ferramenta poderosa para a gente comunicar as ideias complexas e dar significado diferente a aspectos da vida. É uma característica distinta da cognição humana. Então, quando eu olho para o simbolismo, todo mundo está olhando para um símbolo. Tem símbolos que eles são comuns. Todo mundo vai ver esse símbolo e vai entender esse símbolo da mesma forma. Mas tem símbolos que, para cada pessoa que ele olhar, ele vai trazer uma informação diferente. Que é aí que eu estou falando que vem do compilado das formas pensamentos, dos padrões, das crenças, dos julgamentos, né? Mas, ó, por exemplo, se eu faço assim, né? Eu posso estar fazendo assim de um cumprimento, né? De obrigado, mas eu posso estar fazendo assim num símbolo de prece. Então, para cada um, esse movimento ele vai ter um significado. Mas ele é um símbolo que traz uma informação. E dentro da capacidade das crenças de cada um, essa informação é mais relevante ou menos relevante, tá? Então, palavras são símbolos.
Bandeiras, emblemas, rituais, mitos são símbolos, gestos são símbolos, né? E na psicologia, os sonhos são símbolos. Tudo a gente consegue extrair uma percepção simbólica, tá? Por exemplo, nos sonhos. Não tem como a gente, assim, a psicologia, o Jung, muita gente falou muito sobre a percepção do sonho, né? E o simbolismo do sonho. Mas não tem como, apesar de ter um inconsciente coletivo que possa dizer que sonhar com serpente significa tal coisa, é uma informação genérica, né? Mas dentro do simbolismo da serpente, o que que significa serpente dentro do inconsciente de cada um, né? Para uns pode significar poder, para outros pode significar cura, para outros pode significar traição. Então, não deixa de ser um simbolismo que alcança a todos, porque todo mundo consegue construir a imagem da serpente, cada um com seu significado. E são formas de comunicar. E quanto mais simbólica essas formas, mais se conecta com o inconsciente de cada um. Tá? Tá abstrato, talvez não esteja tão claro agora, mas vocês vão conseguir absorver com o tempo da construção aqui do conteúdo. Vamos lá. Quem consegue ver o gatinho que tem aqui atrás da imagem? Vocês estão conseguindo ver? Ó, ótimo. Então, assim, se eu falar não pensa no gato, e vocês estão olhando ali, vocês vão conseguir não olhar para o gato? Não, né? Então é isso a construção da imagem do simbolismo, né? Construiu, está construído, né? Não existe borrachinha para apagar, né? Essa informação. Então, olhe como olhar para o símbolo é poderoso. E aí, falando do símbolo, e agora começando a entrar especificamente diretamente no tema do nosso encontro hoje, nós vamos ainda passar pela simbologia do número 8, tá? Cada um tem uma crença, cada um tem um credo, cada um se expressa de uma forma diferente, e aqui eu quero respeitar a todos, respeitar todas as crenças, respeitar todas as percepções, tá? E nada do que eu estou dizendo aqui para vocês é num sentido religioso, tá? É só no sentido de mostrar as possibilidades de construção do simbolismo, com muito respeito a todos. Então, Pitágoras, pai da matemática que todo mundo conhece, ele, ele era um filósofo grego, né? E ele associava os números um significado maior, tá? Então ele acreditava que os números, eles não eram apenas abstrações matemáticas, né? Eles não serviam apenas para fazer cálculos. Para ele, os números eles tinham significados cósmicos e influenciavam a realidade. Ele via a relação dos números com as ordens do universo. E aí ele criou a harmonia das esferas, ele criou alguns conceitos, né, que são propagados até hoje, mas nada efetivamente do que a gente tem de base do conhecimento dele, nós temos uma prova concreta de ter uma citação escrita lá que fale Pitágoras, eu, Pitágoras, escrevi isso. Não temos isso. É uma escola filosófica de um conhecimento que era passado de boca a ouvido e que foi se propagando e que no dia a dia a gente vê lógica, a gente vê sentido nessas informações, né? E aí, de tudo isso que foi passado nessa escola, foi construído a técnica da numerologia, né? E nessa percepção, eles entendem que tudo tem relação numérica e tudo está conectado entre o 1 e o 9, do 1 ao 9. Então, o zero
ele é o imanifestado. É aquilo que vai vir a ser. É aquilo que ainda terá forma, tá? Do 1 ao 9, cada número para ele é atribuído a um significado relacionado a uma ordem do universo, relacionado aos planetas, aos cosmos, aos significados espirituais. Para cada um ele tem um número. Então, é como se nós estivéssemos construindo uma parede, né? Os tijolos, a base da parede, dos tijolos, vai de 1 ao 9. Quando você coloca a segunda fileira, é de 1 ao 9 de novo. Mas é 1 ao 9 numa escala acima, numa segunda escala. Então, ele vai ser o 10, o 11, o 12, o 13, né, em quantidade de tijolos, mas eles ainda vêm de uma base, tá? Eles ainda vêm de uma base anterior. Então, existe uma raiz, existe uma conexão. E essa linha, ela fala da redução numérica, onde a gente extrai um número para entender na origem desse número da onde que ele está, em relação de 1 a 9, né? Aqui energia, aqui conexão, aqui egrégora, esse número está conectado. Isso a gente fala de Pitágoras, ele traz toda essa relação. E tanto antes dele quanto depois dele, nós temos também outras percepções desse simbolismo do número 8, né? Então, no cristianismo, o simbolismo do 8 ele está representado pela ressurreição e pela nova criação. Ele é associado à transcendência e ao tempo de renovação espiritual. O que isso quer dizer, né? Para quem tem esse conceito da Gênese, né? O mundo foi, Deus criou do 1 ao 7, no sétimo dia, né? O que é o oitavo disso? É uma transcendência de tudo isso, é um novo ciclo, né, da criação. Dentro do budismo, o número 8 também é um número poderoso, que é o caminho óctuplo, que é a parte central das quatro novas verdades ensinadas pelo Buda, tá? Que falam também da transcendência do eu, né? No hinduísmo, o número 8 também é associado aos 8 siddhis, né? E eles são atrelados a habilidades espirituais, místicas, né? Que os praticantes da yoga, eles alcançam, né? É o que você precisaria dominar esses 8 siddhis para atingir a iluminação, resumidamente, para a gente falar sobre isso. Na numerologia, a gente tem um significado também para o número 8, e ele é considerado um símbolo de equilíbrio, um símbolo de sucesso, de autoridade, principalmente de sucesso material, e ele lembra o símbolo do infinito. Então, aquela percepção da coisa cíclica, né? Do fluxo e refluxo, da renovação, daquele algo que é permanente. E na astrologia, o 8 é associado ao planeta Saturno. E Saturno, para quem segue a linha da astrologia, ele fala de disciplina, ele fala do controle do tempo, ele fala de responsabilidade e amadurecimento espiritual. Então, resumidamente, em todas as linhas esotéricas ou espirituais, o número 8 está relacionado a algo além, ao transcendente, à superação, aquilo que vem depois do 7, que é a evolução. Então, o 7 é o ciclo, ele é o número da evolução, né? Dos ciclos que se fecham em 7. Então, a gente tem as 7 cores do arco-íris, nós temos os setênios, nós temos as 7 notas musicais. Então, as escalas se dão em 7, os ciclos evolucionais eles acontecem em 7. E o 8, ele é a síntese de toda essa experiência no que a gente chama de uma escala acima. E continuamos ainda nessa navegação da simbologia do número 8.
E na natureza, nós também encontramos as relações com este número, tá? Então, ele é representado pelo fluxo contínuo, né, da natureza. Os processos naturais que não têm começo e não têm fim. Os ciclos da água, o ciclo do carbono, os ciclos vitais, né? Não existe uma resposta concreta hoje, né? Para quando foi o início do universo? Não existe uma resposta concreta de qual foi a primeira árvore, né, que cresceu no planeta Terra. Nem a questão do ovo e da galinha a gente consegue entrar num consenso, né? Então, esse fluxo contínuo que a gente não sabe quando começa e quando termina, mas que ele está aí, né? E a única coisa que a gente consegue perceber é que o que existe é sempre renovação desses ciclos. E aí vem a sazonalidade ainda também falando, né, da relação com a natureza. E aí a gente percebe aqui, a gente pode dar o exemplo das estações, né? Primavera, verão, outono e inverno, né? São ciclos, né? São quatro que vão, né, se trocando, se renovando, e aí você junta com mais quatro, que faz oito, com mais quatro, e vai de novo nesse fluxo, né, do símbolo do infinito. Agora, olhando ainda pelo número 8, né, nas duas formas simétricas, perfeitas, né, e complementares, a gente também pode extrair a percepção da dualidade, da luz e sombra, da vida e morte, do predador e da presa. Olha como é olhar para o predador e para a presa, por exemplo, de uma forma simbólica. Se eu olhar conectado ao número 8, dos dois lados eu tenho dois círculos perfeitos em evolução, né? Qual é a percepção de certo e errado entre predador e presa, falando em ciclo natural? Como é aplicar essa percepção desses ciclos naturais e perfeitos, olhar de perspectivas diferentes, olhando pela simbologia do número? Transformação e renovação. A ideia da infinitude do número 8 pode ser associada à renovação constante da natureza, processos de germinação de semente, o crescimento das plantas, né? Qual é a possibilidade de quantidade de flores, né, de uma planta? Qual é a possibilidade da quantidade de folhas que uma árvore vai ter? A gente consegue pôr limite? É uma reflexão interessante, né? Que limite que nós conseguimos colocar na natureza? E mais que isso, indo de novo para o lado do simbolismo, né? Somos partes da natureza, então, se eu faço parte, qual é o meu limite dentro desse contexto simbólico da natureza, né? Qual é a quantidade de folhas que eu posso ter ao longo da minha vida, olhando por esse simbolismo? Na natureza também ainda existe algumas crenças orientais que falam da energia do prana ou do ki. Para quem tem criança aí assistiu o Kung Fu Panda, né? Eles falam um pouco disso, né? De administrar a energia vital e o quanto esse conceito fala do equilíbrio, né? E do equilíbrio e para a saúde e para o bem-estar. E aí, é, por que que eu cheguei em tudo isso? 2023, eu até coloquei no meu Instagram, na minha conta, que é assim, Grace Almeida.7. Quem olhar vai ver, poucas pessoas me perguntaram o que que significava isso. Mas 2023, ele foi um ano 7, né? E um movimento até que o Euler iniciou e que nós
participamos, foi o ano das promessas, né? Então, a gente relacionou todo o simbolismo desse número 7, que era a energia do ano de 2023, com aplicações práticas para nortear 7 promessas para a nossa vida, né? Então, cada um fez seu plano de ação para construir o que realizaria em 2023 dentro da energia da evolução do número perfeito do número 7. Então, cada ano ele tem uma energia. Da onde que a gente tira essa informação? De novo, de toda a construção simbólica de todas as crenças religiosas ou esotéricas ou filosóficas que existem para a humanidade, tá? E aí, partindo dessa lógica de Pitágoras, dentro da redução teosófica, é onde nós chegamos na informação da síntese, né, do número do ano. Então, aqui eu coloquei para vocês um pouquinho da explicação de como é que chega nessa informação. Então, todos os números nós temos que reduzir ele até que ele chegue na síntese, que é de 1 até o 9. Então, como que é feito isso? Então, 2024 é um ano composto de um número 2, mais um número 0, 2 mais 0, 2, mais o número 2, 4, mais o 4, que é igual a 8. Então, eu somo todo ano, ele deu 8. Se caso é um número que a gente soma e dê mais do que 9, a gente continua somando para poder a gente chegar numa síntese, chegar num número síntese de 1 a 9, tá? Então, 2024 vai ser um ano 8, 2023 é um ano 7, 22, 6, 5, 4, 3, 2, 1, assim por diante. Então, 2017, desse ciclo que a gente está vivendo agora, dentro desse setênio, foi o ano número 1. Então, esses ciclos, ele sempre vai do 1 ao 9, tá? Então, 2016 foi o ano 9, que foi um encerramento de ciclo passado, 2016. De novo, falando da minha experiência, eu comecei todo o meu processo interno de transformação mais efetiva na ação em 2017. Então, o que que eu quero, contando essa historinha um pouquinho agora pessoal para vocês, o que que eu quero com isso? Que vocês recapitulem, e aí eu vou explicar o porquê lá na frente, como foram esses últimos 7 anos de vocês. O ano 8 é um ano síntese, o ano 9 é um ano de fechamento de ciclos, e o ano 1 é um ano de início, é um ano de começar de novo, né? Então, deste ciclo passado, eu tinha questões pessoais de descontentamento, alguns quadros depressivos, algumas questões profissionais, que eu olhava e fui para terapia, busquei alguns tipos de movimento, de ação, e quando foi no final de 2016, houve um movimento crucial na minha vida, porque eu já tinha entendido o que eu precisava mudar, o que eu precisava fazer para começar um novo ciclo, e até então, nessa época, eu não tinha a mínima percepção desses ciclos de 9, tá? E aí, quando eu tomei consciência do que eu precisava fazer, eu não fiz. E aí eu tive sofri um acidente, e aí esse acidente me impossibilitou de andar por um tempo, né? E por conta dessa experiência, eu tive que reformular muitas coisas na minha vida. E foi daí que eu comecei esse movimento. Então, inconscientemente, sem saber que eu estava começando um novo ciclo, 2017 eu já comecei o ano tomando atitudes daquilo que precisava mudar na minha vida, de transformações estruturais na minha vida, né? E a informação mais relevante, mais profunda para mim desse período foi o meu divórcio.
Foi o ano aonde eu já tinha, né, tirado a síntese de tudo que eu precisava fazer e iniciar um novo movimento, uma reestruturação familiar, né? E dali para frente mais um monte de outras transformações. Então veja que em 2017 eu comecei um novo ciclo, sem saber que eu estava entrando neste novo ciclo. Então, eu tenho certeza que é a mesma coisa com vocês, se vocês começarem a rememorar a vida de vocês, vocês vão começar a perceber movimentos desses grandes ciclos, né? Movimentos menores, de ciclos de um ano, e movimentos maiores, né? De 7, de 8, de 9, e assim por diante. Como o Pitágoras disse, cada ano ele tem uma tônica, cada ano ele tem uma vibração, uma energia. Eu não vou me adentrar aqui, porque não é a intenção do encontro, no significado dos números da tônica de cada número, tá? Mas vocês podem depois, né, procurarem sobre isso e eu posso até indicar material complementar lá no grupo, se vocês se interessarem por esse assunto. Mas aí, falando especificamente agora, voltando para o número 8, quando a gente pensa, né, é, nessa evolução, de novo, lembrando lá da base que eu fiz dos tijolinhos, né? Nós estamos sempre num movimento em espiral ascendente, tá? Então, nós vivemos ciclos, sempre de dentro para fora e sempre uma escala acima. Então, a gente pega uma experiência de um ciclo, complementa com mais uma experiência do ciclo anterior e joga para uma ação para o ciclo seguinte. Então, as experiências vão direcionando as ações que a gente quer ter para a vida, tá? E aí, agora, reforço de novo que a gente está começando a chegar na intenção de 2024. Então, olhando pela energia do número 8, dentro de tudo que vibra pelo número 8, nós temos a capacidade da realização material, a gente tem a capacidade do planejar, de desenvolver estratégia, de administrar, de concentrar, de justiça, de verdade, tá? De reciprocidade e de infinita percepção do momento presente. Então, quando estamos no número 8, é uma grande capacidade, digamos assim, de se manter no agora, tá? Lembra que todas as teogonias e tudo que a gente olhou dessas informações para trás, elas remetem ao 8 à transcendência, elas remetem ao 8 à evolução espiritual, elas remetem ao 8 àquilo que vai além, né, no novo ciclo. Então, no ano de 2024, existe uma grande possibilidade. Mas toda transcendência vem o quê? De esforço, de disciplina, de estratégia, de planejamento, tá? Então, eu tenho duas informações relevantes aqui. Uma é essa, né? A possibilidade que o ano de 2024 traz para a gente. E a forma de eu conseguir um spoiler do que eu posso fazer ainda nesse ano é olhar como que estão os meus ciclos de 2017 para cá. O que que eu plantei, construí, destruí, renovei, reformei em 2017? E complementar a isso, 2018, 19, 20, 21, 22. E perceba que está tudo ficando mais intenso para todo mundo nos últimos anos. Existe uma informação e as experiências do dia a dia, uma percepção muito concreta do quanto a gente precisa olhar para o sutil, olhar para o além, olhar para o espiritual ou para o filosófico, para quem não segue a linha do espiritual. Mas a gente teve uma experiência, né, marcante para o mundo inteiro em 2020.
que se prorrogou pelos anos seguintes. E que agora em 2023, quando a gente sai um pouco, né, do choque do que foi essa experiência da pandemia, nós vemos eventos climáticos acontecendo no mundo inteiro cada dia de uma forma mais intensa e mais desconecta ao mesmo tempo de lógica, né, do porquê que estão acontecendo esses eventos, um aceleramento do tempo, todo mundo numa percepção de distorção do tempo, né? De conseguir se situar no que é hoje, no que foi mês passado, no que vai ser o mês seguinte, e você vira o ano e quando você vê o ano já acabou, enfim. Percebe que tudo isso vai caminhando, né? Então, assim, na espiral ascendente de novo vem esse movimento de acumular as experiências e trazer uma nova informação para o ciclo seguinte, né? Então, aquilo que a gente viveu, né, desses últimos anos, ele espera, ele espera ser assimilado agora em 2024 numa síntese, uma oitava acima, né? De novo falando do sete, né? Tudo evolui em sete. O sete passou. E aí? O que vem de novo agora nessa oitava acima? O que vem de novo agora em 2024? Então, para quem entende de música, né, que não é meu caso, as notas, né? Dó, mi, sol, fá, sol, lá, si. Não, já nem sei, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? E o dó, ele vem numa escala acima. Então, ele vai sempre vir numa informação nova, né? Um tom, né? Um tom acima. Então, qual que é, né? Essa escala acima que vocês conseguem já extrair, captar, que está aí, né? Borbulhando em vocês para 2024. Tá fazendo sentido, gente? Espero, Sim, eu espero que sim. Eu espero que sim. É um pouco abstrato, mas a ideia é justamente essa, né? 2024 é um ano disso. É um ano do sutil, né? E aí, olhando para toda essa minha. Então, isso que eu estou fazendo com vocês agora foi o que eu fiz comigo, tá? E aí eu senti de compartilhar com vocês a minha experiência para que vocês construam a própria experiência de vocês. Dentro dessa percepção do simbolismo, da coisa nova, daquilo que vem além, daquilo que eu vivi nesses últimos 7 anos de forma muito intensa, né? É uma montanha russa de emoções, de desilusões, de reconstruções, enfim. De tudo isso, aí eu fui olhando e somando essas informações. Ah, então na natureza eu olho. Então, o que é a intenção aqui, gente? É a gente olhar as coisas de forma simbólica. Quando eu olho uma informação de forma simbólica, eu isento de julgamento e eu consigo dar um antídoto para as minhas crenças, para que eu consiga olhar isso de uma forma diferente, né? Eu consiga começar a mudar de percepção, começar a construir uma nova ideia daquilo que eu já olhei várias vezes e não tinha percebido antes. E aí, fazendo esse exercício de olhar para tudo isso, eu não gosto da linha de previsão. Eu não gosto dessa linha esotérica, né? Então, apesar de eu estar trazendo esse conteúdo para vocês, da numerologia e de todos os outros, é numa intenção de que cada um construa a sua informação, mas não no sentido de previsão, tá? E aí, nessa questão de não ser previsão, eu olhei para todo o passado, olhei para tudo que eu construí, olhei para as possibilidades e comecei a olhar para o simbolismo. E eu continuei nesse exercício de olhar para o simbolismo, tá? E olhando para o simbolismo, eu cheguei no oxigênio. E aí vem a questão do tema, né? Transformações atômicas. Então, já vou dar uma pausa aqui.
na apresentação para já começar agora a construir aqui com vocês dessa breve, né, explicação e que agora nesse momento talvez seja uma coisa um pouco complexa. O que que vocês já conseguem pensar, ter um insight de extrair uma informação que pode ajudar vocês no ano de 2024? O que que vocês imaginam de tudo isso que vocês já conseguem abstrair para 2024? Alguém se habilita? Olha só, gente. Eu vou começar aqui, aí se alguém quiser ir já colocando a mãozinha para ir falando, que já vai na sequência, e aí você já sobe para a lateral, que aí já fica lá, igual eu pus a mãozinha aqui, né, que eu quero falar, aí eu subo, tá vendo? Eu vou lá para o lado principal. Aí se alguém quiser, é só ir nesse rostinho aí, tem uma mãozinha assim para cima, e aí você vai colocando e a Grace já vai conversando com cada um. Tá fazendo sentido, né? Porque daí já vai seguindo esse ciclo aí. E nesse Eu já vou falar. momento, desculpa, eu só interrompo para pedir, nesse momento, assim, quem puder, né, abrir a câmera para a gente olhar as carinhas, é gostoso. Olha, gente, eu já vou até falar rapidinho aqui para deixar vocês falarem. Olha, a Grace falou para mim, a gente não sabia do tema delas, nada do que ela ia falar aqui, né? Foi totalmente dela. E, e que eu acho interessante, que a gente já olhou o número 8, né? O número 8 ele deitado, simboliza o infinito, né? Simboliza, então, quer dizer, o começo e o fim, simboliza o nascimento e a morte. Então, o equilíbrio e a falta de equilíbrio, então, depende muito disso. E na hora que ela colocou na questão desse espaço, número um, 2 e 3 do ano de 2017, eu fui fazendo a minha reflexão aqui, sabe, Gleice? Em 2016, gente, eu quase quebrei financeiramente falando. Por quê? Foi a crise dos caminhoneiros, e eu trabalho com posto de gasolina. Então, assim, nós foi lá na lona, mesmo assim, pessoal, agora vai ter que vender tudo para pagar. Só porque naquela questão vai dar certo, vamos trabalhar, mentalidade positiva, e nós estávamos construindo um posto muito grande. E aí, em 2017, eu, eu consegui finalizar o posto e ainda abri o posto, e aí começou esse novo ciclo, e o posto estourou de vendas e mudou toda a minha vida. Aí veio a construção. Aí veio a construção, veio a construção. Aí, como ela falou o ano passado, nesse ano, né, de promessas que a gente fez junto, inclusive até tem a Michele, que também estava no nosso grupo lá das promessas, está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Michele. E olha só para você ver, e a gente foi construindo as promessas. Só que aí agora vem esse novo ciclo de 1 a 9, eu estou descobrindo agora. E faz todo sentido para mim, todo sentido. Então, as coisas estão acontecendo muito forte, né? Eu também não uso muito a numerologia, mas eu sou apaixonado por números. Então, eu não tenho muito conhecimento, não estudo muito na numerologia, mas eu estudo muito a questão da religiosidade, do cristianismo, eu estudo muito a religião, vários tipos de religiões. E hoje eu fico interessante isso mesmo, essa ideia que a Grace mostrou para a gente aí. Então, se vocês puderem buscar na mente de vocês, depois vocês fazerem uma reflexão de vocês, vocês devem estar fazendo muito sentido, tá? Então, era só isso para que vocês pudessem entender um pouquinho o tanto está fazendo sentido para mim. Legal. Thaís, Oi, pode gente, falar. boa noite. Vou falar assim brevemente, mas eu só também estou assim pensando aqui com a mente explodindo, que é uma informação assim como você falou, né? Parece ser complexo, mas se você olhar dentro do seu ponto de vista daquilo que você acredita e você começar a refletir, né, sobre o que passou, sobre fases que a gente não para olhar, né? A gente só fica olhando para frente, acelerando futuro, presente e olhando assim para trás com todos os pontos que você trouxe, algumas coisas assim vão se encaixando, nossa, realmente, né? Tem essa conexão. Então, bem interessante a forma que você explica também faz com que a gente conecte, né, a nossa linha de raciocínio também, né? Você expande, né? Então faz total sentido. Legal. Gi, Olá, boa noite.
Bem, eu cheguei já, né? Já tinha como assim, já peguei o pulo do gato. Então, assim, é, eu já venho fazendo a revisão do que foi, ó, há alguns anos atrás, e justamente para poder avaliar, né? Porque cada ano você vai progredindo mais, você vai dando um passo mais à frente, e aí você vai avaliando, tá? Esse ano eu propus que eu fizesse isso, parte eu consegui, parte ainda estou caminhando, tá? Mas como foi o meu processo até aqui? Então, assim, vendo de 2017, que foi um caos, que foi a fase de encerrar ciclos, iniciar ciclos, enfim, algumas coisas. E chegar agora, né, no ano 8 onde tem essa questão do infinito. Este ano, para mim, agora que virá, será de organização. Então, revisar tudo o que foi, colocar as metas, os planejamentos, tudo em ordem, sabe? Organizar tudo isso para que agora as coisas, como estão fluindo, elas seguirem agora a direção correta nessa questão da fluidez, entendeu? Tá indo, tá caminhando, mas dentro da organização, não passando limite de tempo nem nada, para que aí depois o próximo que entrar, né? Aí a gente avaliar de uma outra maneira. E aí foi uma. Ó, você sabe que eu tiro as cartinhas, né? Ó, aí eu tinha tirado, né, no início do mês, e justamente a visão da vida. Faça um inventário de sua vida e resolva mudar ou curar qualquer coisa que esteja desequilibrada. Então agora é a hora. É isso. Maravilhoso. Eu acho que tenha feito, espero que tenha feito sentido aí dentro do que você já tinha falado antes, né? Fez sim. Obrigada. A última da fila. Eu. Tudo bom, gente? Boa noite. Eu não tinha, nunca tinha pensado nisso, né, na vida como um ciclo, embora seja, mas pensando nela num ciclo menor, né, os ciclos de evolução, né, não só o ciclo da vida como um todo. E 2017, fui pensando, né, nas evoluções. 2017 foi o ano que eu entrei na ETEC, e 2024, que, né, o ano de transcender, é o ano que eu vou concluir a minha primeira graduação. Então, tipo, para mim tá fazendo todo o sentido possível, tá casando muitas informações. É bem abstrato, mas, tipo assim, você pegando para colocar em prática, assim, esses pensamentos no dia a dia, a gente consegue ver essa ligação, né? É isso, gente. Acho que vocês já pegaram o fio da meada. Ufa. Muito bom, obrigada pela participação de vocês. E como a Gi falou, dessa percepção que ela teve que 2017 foi um ano meio turbulento, né? Então, o que que acontece? O Euler percebeu que em 2016 foi um ano meio de caos, né? Porque foi o ano que ele teve que encerrar tudo de uma vez, e a Gi foi 17. Quando a gente começa a ter mais consciência desses movimentos e desses ciclos, a gente consegue ter a percepção de arrumar a casa antes, né? E aí a gente sofre menos esses choques, menos esses embates, né? Então, porque o 8 aí ele vem trazer a disciplina, ele vem trazer a organização. Eu não fiz o que eu tinha que fazer no 8, no 9, né? A vida sacode a gente para assim, não, tá bom, então no 9 eu te sacudo aqui, vamos ver se você pega no jeito, e aí no ano um você entra, né, no novo ciclo. Aí se você não entendeu o recado, você continua no ano um na experiência, né? Então, agora que a gente já tem essa informação, a gente pode fritar menos ali, né, na frigideira, né? Sofrer menos ali no óleo, digamos assim. Então, gente, aí voltando para a questão do meu insight, eu vou voltar a compartilhar aqui com vocês. Voltar a ver minha tela, né? Então, aí de toda essa experiência, né, que eu fiz, e de tudo que eu estudei, de tudo que eu leio, e aplicando essa prática do simbolismo, eu cheguei no número 8,
que é o oxigênio. Então, eu comecei a olhar e falei assim, tá, o que que eu vivi, o que que eu preciso ajustar e quais são as possibilidades, né? E cada vez mais eu tenho pensado na desconstrução dos limites que eu mesma me impus na vida, né? Por crença, por educação, por experiência, enfim. E aí, de novo, voltando para essas possibilidades infinitas, né? Eu comecei a olhar para isso. E aí eu fui fazendo várias correlações, abstraindo, usando da criatividade, e aí eu cheguei na respiração. Porque ainda também falando né, do nosso movimento dentro do grupo dos gênios, a gente também fala muito sobre isso, né? E como é que a gente consegue alterar estados, né? Sair de um estado de euforia ou um estado de depressão, de angústia, de medo, trabalhando a respiração. Então, naquele momento, né, da coisa acontecendo, parar para respirar, que é isso que a gente ajusta a casa, né? E o quanto esse movimento, além disso, ele é salutar na nossa vida, né? Na renovação, na troca do oxigênio e o gás carbônico, da química que isso faz no nosso corpo, e o quanto de consciência e de vida que isso traz, né? E olhando para tudo isso da forma que nós trabalhamos lá nos Gênios, de que o oxigênio não é maior, melhor nem pior que o gás carbônico, porque essa troca aí, de novo, agora olhando para o número 8, né? Ela é cíclica e necessária, né? Então, aquilo que eu inspiro, eu agradeço por inspirar, e aquilo que eu jogo de volta, né? Eu agradeço também, né? Então, não é porque é gás carbônico que é ruim, né? É só o outro lado, né? Então, agora dá para a gente correlacionar lá com a presa e o predador. E aí, fazendo essa relação com a respiração especificamente, aí eu falei assim, e o oxigênio, né? Aí me deu um insight, eu falei assim, deixa eu olhar qual que é o número atômico do oxigênio. Aí, o número atômico do oxigênio é o número 8. Olha, gente. Então, é um ano de transcendência. O ano da transcendência, a gente trabalha muito essa transcendência pela respiração, pelo movimento do coração. De novo é cíclico, de novo é de dentro para fora e sempre ascendente, né? E aí, vibrando com tudo isso, corroborando com tudo isso, o oxigênio vibra na tônica do 8, né? E o que isso me trouxe de percepção? O oxigênio, né? Então, assim, quem não está estudando lá para ver para onde a gente vai fugir, né? Na hora que acabarem com o clima de vez aqui, que eu não acredito que ninguém vai conseguir, né? O que que as pessoas vão procurar, né? No outro planeta? Se tem oxigênio, né? Se dá para respirar, se tem água. Esse planeta é habitável, né? Então, toda vida, independente de ser vida humana, mas toda vida que a gente conhece, ela precisa do oxigênio, né? Toda renovação, toda vitalidade, todo esse movimento, ele vem do oxigênio. E olhando para isso, e olhando que essa vibração do oxigênio está no 8, que eu já sabia que a respiração era um recurso para eu alcançar estados melhorados, né? Eu olhei e falei assim, olha a capacidade que o ano de 2024 traz para a gente. Olha as infinitas possibilidades dentro da transcendência que eu tenho se eu aplicar o simbolismo e se eu sintonizar com essa vibração do 8. O oxigênio está em tudo, né? O que eu consigo fazer se eu olhar de forma simbólica e eu extrair a informação? Eu não sei se vocês conseguem captar na essência o que eu estou dizendo, mas para mim é tão concreto já, que eu já abstraí isso do simbolismo, que é como se em 2024, eu já me vejo em 2024, é como se eu pudesse pegar na mão tudo aquilo que eu quero construir, ou que eu construí, né?
aplicando tudo que simboliza o número 8, né? De toda a transcendência, de toda a infinitude, de todo o equilíbrio, de toda a simetria, de toda a transcendência e de tudo que rege a nossa vida. Tem um, eu nem sei como é que eu posso citar o nome dele, eu vou falar que é um estudioso, que a Sueli que está aqui conhece, que é o Jorge Ouro. Ele fala assim, que o tempo que a gente consegue ficar afastado da divindade é o tempo que a gente consegue ficar sem respirar. Aqui, né? O divino está aqui o tempo inteiro. E por mais que eu fale que ele não exista, ou que eu não consigo ver, que eu não consigo perceber, que eu não consigo olhar para ele, se eu parar de respirar, eu não dou conta, eu preciso dele de volta aqui comigo. E eu instintivamente volto para respirar. E como é então agora em 2024, com essa tônica do 8 e conectado ao que mais nos liga? Olha, gente, como tudo é perfeito. O 8 é o ano da transcendência. O 8 é o ano que vem depois da evolução do 7. Será que é coincidência? Será que é coincidência o oxigênio ter a tônica do 8? Ou será que é mais uma confluência da perfeição de como as coisas são regidas no universo, né, pela divindade que a gente não conhece? Então é um ano onde eu percebo que eu posso fazer assim, ó, e extrair do ano tudo que eu quiser levar além, tudo que eu quiser uma nova tônica, tudo que eu quiser uma nova construção, tudo que eu quiser uma nova possibilidade. Quando eu olho para isso e penso, poxa, mas como é que foi? Ai, mas tá ruim. Nossa, mas eu não consigo ver perspectiva. Olhando por esse lado, olhando por esse viés, na minha percepção, não tem como não ver perspectiva positiva no meio desse tanto de possibilidade, né? E na natureza, né, tem os ciclos químicos essenciais da fotossíntese, e aí, de novo, olhando, falando do oxigênio, o ato de respirar, né, de forma consciente, o trabalho, né, que a gente faz pelas câmaras, tal, traz para a gente transformações químicas. O oxigênio, se a gente for olhar as combinações do oxigênio, né, como elemento químico, é um monte de combinação, né? Eu tiro o O2, coloco o O3, vira ozônio, né? Eu coloco mais uma quantidade maior ou menor, agrego outra coisa, vira outra coisa. Eu coloco ele junto com o hidrogênio e vira água, né? Todas as possibilidades, todas as transformações químicas que esse 8 pode nos trazer. O quanto que isso é maravilhoso. O quanto realmente eu consigo ver que isso é uma possibilidade infinita. Então, poxa, mas eu não consigo mudar. Ah, poxa, mas isso é um padrão. Ah, eu tenho esse padrão é familiar, esse padrão é do meu inconsciente, esse padrão é da minha crença, isso é da minha situação. 2024 é um ano que você pode, através dessas transformações químicas, através de você trabalhar a vibração dessa energia e calibrar a sua respiração, é começar uma mudança química de um novo padrão de pensamento. Às vezes eu brinco aqui, e aí eu falo assim, aí tem gente que fala assim, ah, você é louca, mas não, isso é técnica de PNL. Você tá com frio. Se você ficar, ai, que frio, você vai sentir mais frio. Se você falar assim, nossa, tá tão confortável aqui, a temperatura tá tão agradável, tá tão quentinho, tão confortável. Não tem como você ficar valorizando o frio, né? Eu tô triste. Ai, nossa, eu tô para baixo, mas eu preciso fazer uma reunião agora e quem vai estar na reunião comigo não tem nada a ver com isso. Não é problema das pessoas que eu tô triste. Fisiologicamente, se eu coloco a cabeça para cima,
começo a respirar, estendo o rosto num movimento de sorriso e fico nesse movimento, muda o meu estado. Quimicamente muda. E o que eu quero dizer com isso? Que existe um movimento muito crescente da gente olhar para as emoções, da gente ressignificar as nossas crenças, da gente olhar para o nosso passado. E tudo isso é importante, mas nada disso deve servir como condicionante para o que eu tenho que fazer agora. Com as possibilidades que eu tenho hoje, independente de tudo que eu vivi, eu tenho como construir uma nova química, construir um novo elemento, construir uma nova coisa. Então, eu tenho uma ferida emocional, ok, mas eu consigo agora ter recurso com o que eu tenho, para mesmo com essa ferida ir além e construir uma coisa nova? Consigo, eu consigo. E aí, talvez é um pouquinho mais forte, talvez eu num movimento diferente, eu consigo com mais assertividade, na hora certa e do jeito certo, ir lá olhar para aquela ferida. E olhar tratar aquilo efetivamente como deve ser tratado, né? E não ficar só ali pondo informação, revirando o passado e não saindo do lugar, né? Quebrar essa percepção de que um ano entra, um ano vai e tudo continua a mesma coisa. Isso é muito poderoso. Então, da mesma forma que eu posso olhar para as transformações químicas e olhar todas as combinações do oxigênio, tudo que ele pode fazer, o meu convite é que vocês também olhem, né? Eu abstraí a percepção do oxigênio, mas vocês, dentro do simbolismo de vocês, dentro do que vocês acreditam e do que vocês vivem, o que será que vocês conseguem extrair? E para que extrair? Tá? Extrair é para a gente efetivamente construir um 2024. E não é construir ele hoje, né, como um plano e olhar para ele lá no final de 2024 para fazer 2025. É construir ele no dia a dia. Construir ele agora como um plano maior, né? Mas continuar essa construção diária, né? Lembrando que a maior capacidade, né, o maior presente que 2024 traz para a gente é justamente esse, a capacidade de ficar no agora. A capacidade de, a partir do agora, gerar uma coisa nova, captar uma informação nova. O que vocês imaginam que vocês conseguem fazer em 2024? Eu quero falar agora um pouquinho com vocês sobre planejamento. Ó, o Alexandre levantou a mão, já vou dar a voz para ele. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre planejamento, mas nesse viés agora do que a gente falou com essa percepção de 2024, e aí, de novo, é esse momento de construção coletiva, tá? Eu vou compartilhar com vocês um presente que nós criamos para vocês, que é um planner, tá? Para 2024, mas eu quero que essa conversa de hoje sirva de informação suficiente para nós, vocês sentarem para fazer esse planner, vocês falarem, dou conta, dou conta. Vamos lá? Então vamos começar pelo Alexandre. Oi, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Maravilha. Grace, vamos lá, tá? Se eu falar alguma coisa errada, você, por favor, corrija. Tá, mas você falou a respeito tem falado a respeito do 8 do ano 2024 e a respeito de oxigênio, por exemplo. Você falou lá no começo a respeito das divisões dentro de cada crença. É a questão de eu, por exemplo, para 2024 me planejar com 8 formas de fazer algo
instalar uma pausa para a meditação, né, a fim de trazer também oxigenação, incluir isso, seria isso, mais ou menos, não? Também. Então é isso, a reflexão é essa, assim, o que que eu consigo extrair de recurso para mim que venha do simbolismo do oito? Então é nessa linha que você está pensando. Mas, então, vamos supor que você escolha construir três coisas, oito coisas que você faça diariamente ou periodicamente, enfim. A dica que eu dou, né? Uma sugestão que você acolhe se fizer sentido. Construa metas que você consegue tangibilizar resultado. Tá? Fez sentido? Fez sim, com certeza. Né, tem que ter. E aí, gente, quem quer falar de planejamento? E Não, vamos lá. Então, como é que eu tenho visto isso, né? Eu não estou deixando para acontecer, esperando para virar para 2024, porque é no aqui e agora que a gente começa a construir. Então, naquelas pequenas mudanças de hábitos que você vai fazer, e não é aquela questão. Eu tenho estudado e ouvido muitas aulas de neurociência e tudo mais, e a gente estudar, né, o cérebro, como funciona o nosso corpo, e tudo isso está ligado nas reações, sensações que a gente sente e vê. E aí o que acontece? Não de colocar metas de, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Antes de ter, você precisa ser. Então, de colocar o ser. Então, por exemplo, sei lá, quero emagrecer, eu quero ser saudável. Porque aí você vai colocando as suas etapas e as suas metas de forma que sejam mudanças de hábito para que você seja um ser saudável. Eu quero evoluir profissionalmente. Então, como que é essa evolução para você fez? Você já fez um caminho? Qual que é o processo para você fazer agora? Então, é isso. Eu tenho olhado muito para esse lado. Então, do continuar no ser para ter, né? Ser, fazer e ter, né? Então, mas não deixar para lá agora, né? Começar agora. Então, assim, as mudanças que eu preciso para mim. Então, assim, independente do que seja, do que aconteça, o que que eu quero ser daqui em 2024? Independente de que seja para as outras pessoas. Então, eu já comecei a fazer agora. Então, tem esse olhar do parar, respirar, silenciar e ver o que está acontecendo, né? Até mesmo por todas essas transições. Então, ao invés de pensar, ter isso, ter aquilo, ser isso ou ser aquilo. Eu tenho colocado nessa condição. ótimo, ótima reflexão. Ser para ter. Aí eu complemento. Ter faz sentido, né? Se tudo é o ser, né? À medida que a gente vai encontrando isso, e obviamente a gente vive num mundo material e que a gente precisa do material, mas o ter, ele fica bastante secundário, né? Quando a gente consegue entender esse conceito do ser. E aí, na verdade, o ter, ele se complementa e ele se mistura com o ser, né? Porque o que eu tenho é veículo para o meu ser, e não o contrário. Às vezes eu acho isso meio abstrato, mas é legal. Michele, me fala um pouquinho da sua percepção, Michele.
Ou você para falar? Eu tô ó, com a criança ouvindo música, por isso que eu tô quietinha aqui. Da próxima eu participo. Tá ótimo. Fugiu pela tangente. Bom, gente, então falando um pouquinho sobre planejamento e indo por esse viés do que a Gi falou e complementando com a dúvida do Alexandre. É, se a gente não planeja, a gente não tem resultado. O resultado, na verdade, ele vai ser uma consequência de fatores que não fui eu que determinei. O que que na prática eu vejo no dia a dia dos atendimentos? A resistência no planejar. As pessoas, elas falam, mas eu já sei tudo que eu tenho que fazer. Tá tudo na minha cabeça. Estar na cabeça é o primeiro passo. Mas colocar para fora, extrair da cabeça é o começo do que é concreto para a ação. Então, por mais que eu tenha tudo na cabeça, né, no planejamento, eu preciso de método, de processo. Eu não conseguiria chegar nessa percepção de tudo que eu estudei e do que eu quis compartilhar hoje aqui com vocês, se efetivamente eu não tivesse planejado qual que era a minha intenção com isso. Ah, tá tudo na minha cabeça, mas como é que eu vou explicar se eu não exteriorizar? Se eu não estruturar isso de uma forma que eu consiga passar essa ideia para vocês, né? E eu vejo muito essa resistência. Ai, caderninho da gratidão é chato, fazer planejamento é chato, fazer planner é chato. Mas, gente, quando você escreve lá no papelzinho, você se compromete ali. Depois você passa os dias que você se comprometeu para você ir lá e reler aquilo que você escreveu. E você vê que você não cumpriu. Isso dá uma sensação tão angustiante de cobrança, né? Que faz você olhar. Então, quando a gente faz um diário, que a gente olha, para quem tem mais disciplina, dia a dia. Agora, quem não tem, vai pondo de uma vez por semana, uma vez por mês, enfim, mais que uma vez por mês, não, por favor. Escreve e depois vai olhar. Aí, no outro dia, você tem que se comprometer de novo com aquilo que você tinha se comprometido hoje, mas que você não fez. Quando aí no outro dia, você passa 2, 3 dias fazendo isso, então assim, eu vou colocar que amanhã eu não vou comer nada com açúcar. Eu coloco na minha meta para amanhã do dia. Aí chega amanhã, eu escorreguei e comi açúcar. Aí eu vou e escrevo de novo a mesma coisa. E aí no outro dia eu vejo que eu não consegui de novo. Passa uns 3 dias. Ou eu vou ter que rasgar esse exercício, porque eu não aguento mais aquela angústia de não ter realizado. Eu vou falar assim: não, eu tenho vergonha na cara, eu vou honrar a mim mesma e eu vou cumprir o que eu combinei comigo mesma. Se eu não conseguir cumprir o que eu combinei comigo mesma, que sentido tem a minha vida, né? Como é que eu consigo me comprometer com outros se eu não consigo me comprometer comigo mesma? Então, gente, escrever é fundamental. Esse planner que a gente vai compartilhar com vocês, que vocês efetivamente usem ele, apliquem ele, tá? Pode falar, Anne. Oi, boa noite. Ouvindo, né, tudo isso, principalmente nessa questão do planejamento, chama muita atenção e eu comecei a me atentar de que muitas vezes que eu tenho dificuldade com planejar. Então, muitas vezes eu faço as coisas que precisam ser feitas porque elas precisam ser feitas, e não porque eu planejei como elas deveriam ser feitas, né? E, de fato, isso é muito importante, eu acredito que possa ajudar até na fluidez, né, das coisas, nos ajuda a fazer as coisas
fluírem. Quando eu faço de forma planejada, me ajuda a ser mais eficiente, a alcançar melhores resultados do que simplesmente fazer. Então, acredito que até essa questão que você falou, né, de põe aí no papel que amanhã você não vai comer açúcar. Às vezes eu tenho a dificuldade de lembrar de tomar água. Então eu anoto, preciso tomar água. Até eu lembrar onde eu anotei o papel, aquilo ali que eu preciso lembrar de tomar água, eu não tomei água, passou o dia, eu tô seca. Então é até uma questão de autorresponsabilidade, né? De se responsabilizar. Não falar para alguém assim, olha, me lembra amanhã que eu preciso tomar água. Não, eu preciso me comprometer comigo de que eu vou fazer aquilo que eu estou me planejando, né, para fazer. Então, acho que a autorresponsabilidade e o planejamento juntos ajudam as coisas a fluírem melhor. Agora vem a pergunta: se você tem dificuldade de planejar, o que que você pode fazer já de agora para superar essa dificuldade de planejar? O que que você imagina que agora, depois dessa conversa, você consegue fazer? Olhar para as coisas com outros olhos, não só o agora, sim, pensar nas consequências, né, no resultado que a minha mudança de comportamento vai trazer. Então, efetivamente, de forma prática, colocar na prática, é pensar que se eu não fizer, por mim, ninguém vai fazer. Então, eu posso, sim, me comprometer em mudar os meus hábitos para fazer com que as coisas funcionem por mim. Porque não dá para eu pedir para você fazer por mim ou para qualquer outra pessoa, né, se eu não fizer. Legal. Aí agora vamos complementar então com o que a Gi falou. Quando eu trabalho o ser, eu tenho um significado e aí eu consigo ir para uma ação mais consciente. Mas, gente, na prática, é fácil a gente mudar um hábito? Não, né? É fácil a gente mudar uma ação? Não. Então, o nosso cérebro, de novo, aí volta lá no começo do conteúdo. A gente trabalha por associação, por imagem. Então, a gente precisa construir a imagem, a gente precisa tangibilizar. Então, é por isso que a gente precisa de uma ação concreta todos os dias para reafirmar o passo, né? Então, por exemplo, lá no Gênesis a gente sabe assim, quem tem a lâmpada, né? Ah, não, todo mundo tem. Mas qual é a ação concreta que eu consigo fazer com isso agora com a lâmpada, né? Eu tenho a lâmpada na mão, mas não sei usar, né? O que que eu posso fazer agora concretamente, né? E aí é que eu falo de estipular as pequenas metas. Eu tenho toda a percepção de toda a possibilidade que eu tenho, mas eu preciso de uma transformação química para eu mudar de comportamento, né? E como é que eu consigo fazer isso? Então, por exemplo, o Alexandre falou assim: eu posso colocar então 8 coisas por dia, né? E uma dessas coisas ser respirar de forma consciente em movimentos de 4, de 3, enfim, daquilo que for confortável para você, para dali eu trazer uma consciência e reforçar aquilo que eu me comprometi todos os dias. É super importante, porque se a gente ficar só na vontade, na consciência, no pensamento, a prática não acontece, né? Então, o que eu proponho para vocês, coloca no papel e do papel vai para a ação. Coloquem metas, construam metas para 2024, pequenas metas e um objetivo maior. E que essas metas sejam metrificáveis, para você saber que efetivamente você saiu do lugar. Porque quando você olha para uma coisa que você estipulou e você já andou 10 metros, aí você olha e fala assim, pô, mas eu já andei 10, vou andar mais um, né? E assim você vai. Agora, quando eu só não caminhei nada, eu caminhei um, eu vou olhar e falar assim, ixi, falta 20 ainda, aí nem vou porque não vai dar mais, né? Não, deixa para 2025 agora. Então é importante, gente, que vocês construam ações pequenininhas todos os dias para que a gente consiga sair do lugar,
né? E é por isso que eu falo, não adianta a gente ficar lá trabalhando, não, não me entendam mal, né? Eu não estou invalidando nenhum processo de desenvolvimento humano, até porque eu sou coach, trabalho com isso, tenho coaches minhas aqui no grupo até hoje, né? Mas a ideia é, se eu não fizer algo concreto hoje, não adianta nada. Eu entender por que que eu penso assim, eu entender por que que eu tenho medo, eu entender o que que é trauma, eu entender o que que é crença, mas eu só entendo e na prática, né? Então, até se teu exemplo de assim, eu tenho medo de altura e eu já sei porque eu tenho medo, porque eu, quando era criança, caí do berço e aí eu fui lá, fiz um processo e descobri que é isso e é por isso que eu tenho medo. Tá, e aí, o que que você faz com isso agora? Né? Então, ação, tá? Nós vamos compartilhar com vocês esse planner. E quem estiver no grupo dos gênios, todos aqui vão ser convidados, quem ainda não está, vão ser convidados a entrar para o nosso grupo e que vocês se comprometam com vocês mesmos, né? De reforçar, renovar essas metas diariamente, se comprometer vocês consigo mesmo de fazer a continuidade desse movimento para resultados concretos em 2024. Vocês têm informação e material concreto das possibilidades que existem, né? Agora, o que cada um vai fazer com isso é responsabilidade de cada um. Mas lembrando que no movimento da egrégora, né? Lembrando que no movimento do inconsciente coletivo, estamos todos conectados e todos estamos no movimento da espiral, tá? E aí? Para trás ninguém fica, né? Quem é que está segurando o movimento? É isso, gente. O recadinho que eu tinha aqui para vocês. Deixo aberto aqui para quem quiser compartilhar alguma percepção, algum conhecimento ou alguma coisa que não fez sentido, enfim. Estou aberta aqui para quem quiser, nas considerações finais aqui, soltar a sua opinião, tá? Mas já de antemão, eu já agradeço aos disciplinados e firmes que conseguiram ficar até o final, né? Que isso já é um indício daquilo que você tem capacidade e força para fazer em 2024. Mas não desvalorizando quem teve que sair antes, porque a gente entende, né, que a vida acontece o tempo inteiro e às vezes a demanda do dia a dia faz a gente tomar decisões e escolhas que nem sempre é aquilo que a gente deseja. Então, do fundo do meu coração, gratidão e deixo aberto aqui para vocês as considerações finais. Tá muda, Gi. Quero agradecer a oportunidade, né? Como, né, a gente não sabia o que ia ser, entrei, já tinha começado, mas a gente está alinhado, né? Então é o que você falou, né? Que a gente aí continue, a gente sabe que tem essa egrégora aí do coletivo, né? Isso é muito importante. E um dando força para o outro, a gente consegue ir muito mais à frente. Exatamente. É isso. Como a gente vai seguir o trajeto, mas um passo cada dia. Obrigada, gratidão. Olha, eu tô vendo aqui nos comentários, a Ariane colocou aqui, ó, uma frase que eu gosto é: somente você pode fazer a sua parte. Ó. Aí o Leandro também colocou, ó, comece pelo começo, planeje, dê o primeiro passo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Sensacional, tenho dificuldade de escrever, mas vou me policiar. Bom, né? A Isadora falou do perfil aqui que precisa aumentar o planejador. É isso, gente. É isso. Mais alguém? Ai, gente, eu não gosto desse silêncio, não. Gleice, quando faz assim, ó, vou escolher um aqui para falar, tá? Que aí as pessoas vai. Olha assim, só aproveitando o momento, Gleice, aqui, ó. Isso aqui eu escrevi hoje.
Esse aqui eu tenho um planejamento de 2024 para um negócio que eu estou tá saindo da gaveta aqui para aqui para minha região, né? Quem não sabe, eu moro em Barra do Garças. E eu planejei já o que eu quero para 2024. Eu coloquei os itens aqui, né? Aqui para vocês verem assim, né? Tem o item 1, que é as metas que a Gleice falou. Aí eu dividi as metas, né, com outras situações, para que a gente possa ir fazendo etapa por etapa e comemorando cada etapa, cada situação. E aproveitando o momento, eu sempre falo assim, se a gente desse conta de hoje, antes de dormir, o que eu preciso fazer amanhã, urgente, importante, para me conseguir meu resultado, e eu não posso deixar de jeito nenhum sem fazer. E anotar isso. E amanhã ser prioridade. E colocar 3 a mais. Então, quer dizer, uma não pode deixar de fazer de hipótese alguma. Agora, se você consegue imaginar, se você fizer isso todos os dias, você vai fazer 365 coisas importantes para você chegar no seu resultado. Então, a certeza de você chegar no seu resultado é muito maior. Então, só fica essa dica aí que faz para você que eu tive que me desenvolver muito nesses últimos anos para aprender a cumprir meus planos. Inclusive, Gleice, nós temos gente até americana aqui, tá, hoje. O Rafael Ribeiro é meu sobrinho, mora nos Estados Unidos, tem uma grande empresa lá e está aqui compartilhando. Nós também temos alguns projetos nos Estados Unidos e está aí. Gratidão por estar aqui e todos vocês. Então, assim, até gringo nós temos aqui hoje, viu? Bem-vindo. Sim, eu queria agradecer para deixar para o convite hoje. Eu achei muito bacana o Spiral. Eu também estou, esse mês, né, eu estou planejando, e estou com esse toque falando, vamos planejar, vamos fazer alguma coisa. Então, vindo aqui hoje, escutando outra vez e vendo o grupo coletivo também andando nesse caminho, eu achei muito bacana. Eu agradeço pela oportunidade de participar aqui do grupo. Obrigada. Bem-vindo. Que ingresse com a gente dentro do Gênios, do grupo dos Gênios. Mais alguém ou podemos fechar? Quem puder abrir a câmera só para a gente tirar uma fotinha para compartilhar esse final. Bora, gente. Vamos E abrir antes as de câmeras. finalizar, gente, eu tenho um recadinho, tá? Antes de finalizar, eu tenho um recadinho. Ah, ó, ele tem um recadinho. Então vamos tirar a fotinha para a gente registrar aqui o nosso momento. Tá aí, você consegue tirar? Sim, Thaís, sim. Isadora, as mulheres da tecnologia. Quem vai Pouquinho lento coordenar por aí? aqui, mas Conta aí até 3 para o pessoal saber. eu não sei se as câmeras estão todas abertas. Para mim, eu acho que a minha internet está um pouquinho ruim. Se a Isadora conseguir. Então, sim, só tem Para a mim, tá aparecendo tudo. Eliodora que está com a câmera fechada, o Tony e a Ângela, mas talvez eles estejam com alguma questão aí, né? Pronto, pode ir? Conta até 3 e vai. 1, 2, 3. Deu certo? Foi. Ótimo. Então, recadinho do Ok, número para a gente gente. finalizar. Em primeiro lugar, gratidão pela presença de cada um. E como nós já estamos planejando, a gente tem mais um encontro. Você já anota na agenda de vocês. Dia 18 de janeiro, a gente tem um encontro aqui também pelo Zoom. E eu vou falar sobre, eu já vou dar o spoiler aqui para vocês. Como já vai pegar esse gancho da mentalidade, da expansão da mente, da meditação, do mindfulness, que a gente fala, né, muito aí hoje. Então, quer dizer, a gente vai buscar essa expansão na mente e a gente vai falar também de empreendedorismo.
Quem aqui é empreendedor? Quem aqui é empresário? Quem aqui quer empreender? Quem aqui quer ser líder? Então, a gente vai falar muito de empreendedorismo juntamente com a espiritualidade. Por quê? Nos Gênios, a gente descobriu muito isso. A gente precisa não de religião, mas a gente precisa de uma espiritualidade para levar para o próximo nível com mais leveza, com mais tranquilidade. E junto da espiritualidade, a gente toma decisões mais rápidas. E um empresário e um empreendedor, ele precisa tomar decisão. Um líder, ele precisa tomar decisão imediata. Então, por isso, a gente vai falar também de empreendedorismo. Você não precisa ter o seu negócio, mas você quer ser um bom líder, quer tomar decisões certas, tanto na vida pessoal, na vida profissional, isso serve para que você possa entrar para esse caminho. Então, marca na sua agenda, de 18 de janeiro, numa quinta-feira, às 20 horas e 30 minutos, nós temos um compromisso aqui. E nós vamos incluir todos vocês no grupo e vocês ficam abertos a convidar mais pessoas. Por quê, gente? Isso é ser gênio. Gênio é servir. Gênio é querer que o outro cresça, que o outro evolua, que o outro também aprenda. Então, vamos juntos buscar essa genialidade, ajudando um ao outro e conectando mais pessoas para esse movimento. Show. Beijo, gente. Boa Gratidão, noite. fique com Fiquem Deus, com bom Deus. descanso. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Gratidão, beijo. Tchau. Tchau.